Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saúdo, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos aqui do Facebook, meus amados irmãos aqui do YouTube, que Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos evangélicos, amados irmãos católicos, amados irmãos livres, pensadores. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. São exatamente 16 horas com mais 5 minutinhos. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Quero chamar a atenção dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs da grande São Paulo e todo o Brasil. Amanhã, quarta-feira, dia 11, prossegue a poderosa campanha Deus Resolve Tudo, com o pastor Davi Miranda Filho, das 9 horas até as 12 horas, no Brás, na nossa sede, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, das 9 até as 12 horas, com o pastor Davi Miranda Filho. E temos amanhã também a segunda concentração com o pastor Davi Miranda Filho, em Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Na mesma rua da UPA de Santo Amaro, o pastor Davi Miranda vai estar amanhã na segunda concentração nesse endereço. Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro, zona sul da Grande São Paulo, Santo Amaro. Não perca, meus amados irmãos, não perca, minhas amadas irmãs, com toda certeza absoluta, Jesus tem uma vitória para a tua vida. Jesus tem o maior prazer em te abençoar. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad, em todas as plataformas digital, todo meio de comunicação pela internet. Abaixe o aplicativo da nossa igreja, a Igreja Pentecostal Santificação. Senhor, atrás de mim, onde que eu estou com o dedo apontado, vai aparecer esse emblema. Abaixe e ouça o que Deus está operando na Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, amados irmãos aqui do YouTube, do Facebook. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. O Espírito Santo de Deus me deu uma revelação, eu orando a Deus, e no momento que eu orava ao Senhor, o Espírito Santo revelou algo em meu coração, revelou uma mensagem, revelou algo em meu coração, para a glória Surianda de cantas de Jesus Cristo, Orianda Lapariastérias Surianda, e para a verdade, o Espírito de Deus revelou em meu coração uma mensagem e falou algo no meu coração. E o Espírito de Deus, para a glória dele, falaste ao meu coração desse jeito: o maior problema que a humanidade está enfrentando, o maior problema do homem, o maior problema da mulher, e é um problema gravíssimo, é o pecado. Meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, o amado Espírito Santo de Deus, ele me falou ao meu coração para me transmitir a palavra neste tema que ele me revelou. Aqui no Evangelho de São Marcos, aqui no Evangelho de São Marcos 2, aqui no Evangelho de São Marcos 2. Mas antes de eu ler aqui a palavra e transmitir a mensagem, eu venho falar algo em nome de Jesus Cristo, que toda a potestade do inferno, que toda a legião do diabo, que todo projeto do capeta de Satanás contra a tua vida, contra a sua saúde, contra a tua família, contra os teus sonhos, estão destruídos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus aqui no Evangelho de São Marcos, do seu capítulo 2, tem um tema é uma passagem, aliás, muito conhecida. A palavra vem nos afirmar sobre o paralítico, sobre o paralítico de Cafarnaum, o
paralítico de Cafarnaum, mas o amado Espírito Santo revelaste uma mensagem aqui dentro desta passagem, do jeito que eu lhe disse. O maior problema do homem é o pecado. Diz aqui a palavra de Deus. E alguns dias, Evangelho de Marcos 2, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão teus pecados. Estava ali assentado algum dos escriba que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Aleluias! Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levantai, toma o teu leito e anda? Evangelho de São Marcos 2, até no seu versículo 9. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, uma palavra bem conhecidíssima sobre o paralítico de Cafarnaum. Apague as súrias. A palavra de Deus, ela está nos afirmando que chega outra vez o mestre em Cafarnaum. Jesus chega em Cafarnaum. A palavra está nos afirmando aqui no Evangelho de Marcos que eles ficaram sabendo, pessoal, o povo de Cafarnaum ficaram sabendo, olhando que Jesus chega em Cafarnaum.
de Deus, a palavra vem nos afirmar que aquela casa então enche uma grande multidão, vai ali para ouvir a Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar então que 4 homens leva até a Jesus Cristo um paralítico. Mas a palavra de Deus está nos afirmando que a casa estava tomada por uma grande multidão que estava ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, Surianda. A palavra estava ali naquela casa. A palavra é Jesus, Surialabárias. Uma grande multidão, Labárias Súrias, esteve ali para ouvir a palavra. A palavra se fez carne. A palavra de Deus estava em Cafarnaum. 4 homens, Labária Surianda, 4 homens levam um paralítico. Dentro desta passagem, a palavra vem nos afirmar que era uma grande multidão e não tinha como esses 4 homens então passar pela porta para levar esse paralítico. A palavra vem nos afirmar que eles então fizeram um buraco, abriram ao telhado e conduziram, levaram aquele paralítico até os pés de Jesus Cristo. No seu versículo 5 diz: e Jesus, vendo a fé deles, Jesus vendo a fé daquele povo que levou o paralítico, a palavra vem nos afirmar o seguinte, que Jesus disse-lhe: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus, contemplando aquela cena de fé, aquela cena maravilhosa, a Mariastérias, desceram aquele paralítico pelo buraco que fizeram no telhado, porque a casa estava cheia, ouvindo a palavra. Mas Jesus, contemplando aquele homem paralítico em sua cama, em sua maca, em seu leito, Jesus disse para ele: perdoado estão os teus pecados. Lavar as terras, perdoado estão
Jesus disse isso para o paralítico. A maior preocupação de Jesus Cristo era que o pecado daquele homem fosse perdoado. A maior preocupação de Jesus foi perdoar os pecados daquele homem antes de o curá-lo. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. É claro, com toda certeza absolutíssima, a Bíblia Sagrada de Gênesis até Malaquias no Velho Testamento e no Evangelho de Mateus até no Apocalipse, se formos meditar na Bíblia Sagrada, o maior problema que o homem enfrentou e o maior problema que o homem vai enfrentar são as consequências de pecar. Isso é sim um problema gravíssimo. Gravíssimo. Há várias teias orienta. O Espírito Santo traz aqui ao meu coração uma revelação lá em Gênesis, no começo da criação, o que afastou Eva e Adão da presença de Deus. Deus não poderia mais ter contato com Adão e Eva, Suriandá, foi porque ambos desobedeceu a ordem de Deus, pecaram comendo o fruto proibido que estava no Éden. O maior problema gravíssimo que o homem tem e que a mulher tem é o pecado. O pecado nos afasta do nosso Criador. O pecado impede. Quando eu digo que o pecado nos afasta do nosso Criador, é porque o pecado nos impede de recebermos o Espírito Santo. O pecado nos impede de termos parte com Jesus Cristo. Porque se eu e você, meu amado irmão, minha amada
poderoso. O Espírito Santo trouxe uma referência em Gênesis, agora ele já traz lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, quando João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, maravilhosa, gloriosa, qual o homem, a qual a mulher, não tem palavra para expressar e nem imaginar como é a cidade de Deus, que está no livro do Apocalipse, mas lá no seu último versículo está nos afirmando: e nada que é contaminado, nada que se contamine poderá, Surianda, entrar na cidade. Eu já volto aqui para a mensagem, aqui para o Evangelho de São Marcos, mas o Espírito Santo, ele fala mais ao meu coração no Evangelho de João 17:17, quando Jesus de Nazaré fez a oração para os discípulos e para todos nós. Ele pediu para o Pai santificarmos na tua verdade, para que todos sejam um em Deus. No Evangelho de João 15, Jesus disse: eu sou a videira, e vós são as varas, e para vós há fruto, vocês têm que estar enxertados em mim. Labaria Surianda, mas só podemos dar fruto, meus amados irmãos, e sermos enxertados na videira verdadeira. Se nós mortificarmos totalmente a nossa carne e dizer não para este mundo, não para o pecado. O pecado é um problema gravíssimo. Aqui dentro desta passagem que eu estou transmitindo a palavra, Jesus não se preocupou porque aquele homem estava paralítico. Não foi essa a maior preocupação de Jesus. A maior preocupação do Mestre foi falar para ele: perdoado estão os teus pecados. Versículo abaixo, 6. E estava ali assentado algum dos alguns escriba, homens que sabiam escrever e ler na época, doutores. Eles murmuraram em seu coração, dizendo, versículo 7, por que esse assim blasfema? Quem pode perdoar senão Deus? E no versículo 8 diz, e Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhe diz, por que arrazoai estas coisas em vossos corações? Aí no versículo 9, qual é mais fácil? Jesus, ele então lança uma palavra, uma pergunta, aliás, Jesus lança duas perguntas para os escribas. Super difícil para eles responder. Essa aqui, meus amados irmãos, é uma outra mensagem. Eu estou só lendo aqui
mas já volto, é claro, se eu me expresso o assunto sobre o maior problema da humanidade. Aqui no seu versículo 9, Jesus então, ele lança duas perguntas difíceis para os escribas responder. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta a variaçurianda e anda? Qual que é mais fácil? Jesus, ele disse. Qual que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? No versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, a ti te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a maior preocupação de Cristo Jesus é que era perdoar o pecado daquele homem. Amados irmãos, amadas irmãs, o pecado é traiçoeiro, é enganador, e é o maior problema que a humanidade está enfrentando. O maior problema do homem desde o começo da criação foi o pecado. No presente momento, o maior problema do homem é o pecado, e no futuro, se o homem não der ouvido à palavra de Deus, o maior problema da humanidade será o pecado. E anda labariastérias. O pecado pertence ao diabo. Desde o momento que o homem ele dá lugar para sua carne, ele está dando lugar para Satanás. O pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem, é que toda mulher venha ser santo. Esta é a vontade de Deus para com o homem, para com a mulher. Santo, que a palavra de Deus se refere, é homem e mulher separado para Deus. Homem e mulher separado
do profeta Isaías 59 diz, tem o tema, o pecado e as suas consequências. Diz a palavra, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não ouça variando cantas. Eis que a mão do Senhor não está fechada, e os seus ouvidos não estão surdos, para que ele não possa abençoar, para que ele não possa ouvir. Mas o pecado da humanidade é quem separa Deus de nós. Preste atenção, meus amados irmãos. O Espírito Santo, Suricama, Surian, ele revela algo no meu coração, Surialabarias Férias, e vou transmitir, preste atenção. Eis que a mão do Senhor não está fechada, eis que o ouvido do Senhor não está tapado para que ele não possa abençoar e ouvir, mas a iniquidade nossa faz separação entre nós e o nosso Deus. Está aqui no livro do profeta Isaías 59. Está aqui no livro do profeta Isaías 59. O Espírito Santo fala algo em meu coração e eu vou transmitir. Você pode pensar, imaginar, mas eu sou rico materialmente. Eu tenho várias casas de aluguéis. Eu sou próspero materialmente. O Espírito Santo da verdade fala ao meu coração. Isso não é a maior bênção. A maior bênção é ter a presença do Senhor em tua vida. Seja crente ou não crente, o Espírito Santo fala ao meu coração. Hoje há muitos crentes que estão buscando a Deus para ser próspero materialmente. Muitos conquistam bênçãos materiais e vai testemunhar que Deus o abençoou materialmente.
O Espírito Santo de Deus, ele fala em meu coração, Abariaçúria, e eu vou transmitir para vós. O salmista Davi chegou a dizer que o ímpio, o injusto, prospera muitos bens materiais. O Espírito Santo fala ao meu coração. Davi disse que o ímpio, o injusto, prospera muitos bens materiais. O Espírito Santo orienta a Maria Suricamas, fala ao meu coração. A chuva vem para o ímpio, a chuva vem para o fiel, a chuva cai na horta do ímpio, a chuva cai na horta do fiel. Mas a verdadeira bênção que o homem pode receber é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao meu coração, revelou ao meu coração. Muitos estão sendo enganados. A maior bênção para a vida do homem, para a vida da mulher, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Esta é a maior bênção, esta é a maior vitória. É você ter parte com Deus, é você ter parte com Jesus, é você ter parte com o Espírito Santo, é você mortificar a tua carne, é você rejeitar o mundo, é você ser cego para o pecado. Esta é a maior bênção para a vida do homem, Suriandai, para a vida da mulher. O maior problema do homem é o pecado. Afasta o homem do Criador. Não se confunda. A maior bênção de Deus para a tua vida e para a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Há muitos cristãos, muitos crentes. O Espírito Santo falou, e eu volto a falar, que buscam a Deus por coisas materiais. Muitos testemunhos dão testemunho de coisas materiais que receberam de Deus. É bênção, é bênção. Mas a lembrai que há muito ímpio, há muito incrédulo que recebe essas bênçãos também. A bênção, a maior fortuna que o homem pode receber é o Espírito Santo de Deus. O maior problema que o homem
enfrenta é o pecado. Medite depois o livro de Isaías 59. Jesus Cristo, ele poderia, assim penso eu, dizer para aquele paralítico de Cafarnaum: eu irei te curar. Mas Jesus o curou ele. No seu versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. 11. A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus o curou aquele homem, mas Jesus poderia, a Bária Suriada, ter dito para aquele homem: eu irei te curar, Surianda. O Espírito Santo revela em meu coração, na Bárias Férias, que Cristo Jesus veio para a maior missão. Na Bária Surianda, Bária Suriclamas, ele está aqui, o Espírito Santo orianda. Ele fala o meu coração, ele veio para a maior missão. E ele ainda está aqui para a maior missão, Babarias Férias, que é perdoar pecado, que é perdoar o pecado, que é sarar o homem do pecado. O maldito pecado traz ao homem, leva o homem, afasta o homem e a mulher de Deus. O maldito pecado traz doença para o corpo do homem, para o corpo da mulher. Doenças espirituais e doenças também na carne. O pecado traz as suas consequências. E a pior consequência do pecado é não deixar o homem e a mulher ter a presença do Espírito Santo. A maior consequência do pecado, a maior consequência do pecado, repito, é não deixar o homem, é não deixar a mulher ter verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. A preocupação de Deus, a preocupação de Jesus, a preocupação do Espírito Santo é que o homem seja perdoado dos seus pecados, para o homem ter parte com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. A missão que Jesus veio fazer é esta. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, se o homem está coxo, está paralítico, se está com câncer,
vida do homem é o pecado. O maior e o verdadeiro prazer de Jesus Cristo é perdoar pecado. A maior vitória para a vida do homem, para a vida da mulher, é se arrepender verdadeiramente de todos os pecados. Eu venho falar algo da parte de Deus em defesa da palavra de Deus. A missão do pregador e do pastor é pregar contra o pecado. A igreja que não tem a visão de pregar contra o pecado está totalmente fora de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Está totalmente fora de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em defesa da palavra de Deus, a igreja que não prega contra o pecado está totalmente fora da direção de Deus. Para ter parte com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, é necessário nos santificarmos. Evangelho, vou ler aqui, ó. Evangelho de João 17:17. Evangelho de João 17:17. Olha o que é que Jesus disse, ó. Evangelho de João 17:17. A oração que Jesus fez: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21, o que é que Jesus diz? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, para que todos que crer na palavra de Jesus Cristo, para que todos queriam crer na palavra de Jesus, é necessário que seja um em Cristo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O Pai é um. Ó, versículo 21, para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim. Deus e Jesus é um. Eu em ti. Que também ele seja um em nós. Para que todos sejam um em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Orianda várias terras, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja que não prega contra o pecado e
nos séculos, nos tempos que nós estamos vivendo. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, aonde Jesus chegou a dizer: por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a ciência, Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Ou o homem ou a mulher? Agora, ou o homem, Jesus ele diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, quando eu voltar, achareis fé na terra? Agora eu digo: ou porventura o homem se entregou totalmente para o pecado, para os prazeres? Aí você pode dar sua desculpa, pode dar desculpa, que a carne é fraca, mas o apóstolo Paulo disse para os Gálatas: os que são de Cristo vai crucificar a sua carne, as suas paixões e as suas concupiscências. Os que são de Cristo Jesus, orialabariastérias, os que são guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Interessa a igreja que não prega contra o pecado, está totalmente fora de comunhão com o Espírito Santo. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Todas as igrejas que Paulo fundou, em todos os lugares que ele chegou, ele combatia contra o pecado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus disse ao paralítico: perdoado estão os teus pecados. A maior preocupação de Jesus foi perdoar o pecado daquele homem, para aquele homem ser salvo. Uma outra referência no Evangelho de João tem também o paralítico que ficava perto do tanque de Betesda, a qual Jesus falou para aquele homem que estava paralítico perto do tanque de Betesda: levanta, toma o teu leito e anda. No versículo acima, Jesus, aquele homem encontra com Jesus no templo, e Jesus fala para aquele homem: perdoado estão os teus pecados, não peques mais. Adelabaia suriclamas, para que não te aconteça coisas piores. O Espírito Santo anda me revela aqui: se aquele homem continuasse a pecar, o que Jesus disse que aconteceria coisas piores, ia ser lançado no lago de fogo do inferno, não teria parte com Deus.
O maior problema que o homem e a mulher enfrentam é o pecado. É o pecado. Não importa se o presidente é ganancioso, é ladrão, se o deputado é ganancioso, é ladrão, se o prefeito rouba, se o vereador rouba. Seja fiel a Jesus. Que Davi disse: fui moço e sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e a sua descendência passa fome. O maior problema do homem e da mulher é o pecado. É o pecado que afasta o homem e a mulher da presença de Deus. Paulo disse: aquele que espera em Jesus somente nas coisas dessa vida é o mais miserável de todos os homens. Amados irmãos aqui do Facebook e do YouTube, que Deus vos abençoe. Amados irmãos, amadas irmãs aqui do Facebook, do YouTube, que Deus vos abençoe. Medite nesta palavra. Deixa o Espírito Santo envolver você. Evangelho de São Marcos 2, referência Isaías 59. Amados irmãos, amadas irmãs, que Deus vos abençoe a todos. Em nome de Cristo, orianda labariasté, Jesus. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo tomar teu coração, tomar a tua vida. Que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, vai ter nojo, ódio do pecado. Amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus Cristo.